O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, ele segura, posso dizer assim, dá aquela pausa na negociação com a Roma da Itália para vender o Wesley e cobra também ao diretor de futebol do Flamengo, José Botto, a renovação de Guilherme Varela. Ou seja, o BAP está de olho em tudo o que José Botto está fazendo nessas negociações com jogadores do Flamengo. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o centroavante Pedro. Olha só, em Pedro, segundo as informações do portal RTI Sport, o Pedro recusou uma proposta astronomicamente milionária para deixar o Flamengo. Vou falar sobre isso, vamos falar sobre reunião que vai acontecer daqui a pouco entre Benfica e Palmeiras. O Flamengo está de olho nessa situação envolvendo o Richard Rios, né? Benfica e Palmeiras não, Benfica e o empresário de Richard Rios. Eu vou explicar aqui para você sobre essa situação. Joia do Flamengo na mira do Barcelona. E o garoto é muito promissor. Será que o Flamengo vai vender esse garoto, nação? Será que vai chegar uma boa grana? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a preparação do Flamengo para esse jogo de amanhã, Flamengo e Fluminense no Maracanã, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jornalista diz que se o Flamengo perder para o Fluminense, já, posso dizer assim, né, entra uma crise aí no Flamengo por conta de uma nova derrota em relação ao jogo de amanhã para o Fluminense. Fica coladinho comigo, não perde nada. A partir de agora é tudo nosso, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre a preparação do Flamengo. O Flamengo hoje faz o último treino em preparação para esse jogo de amanhã. Amanhã o Flamengo recebe o Fluminense no Maracanã, jogo importantíssimo, porque o Flamengo precisa muito dessa vitória para voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesse momento o Cruzeiro é o líder com 30 pontos, o Flamengo está na segunda colocação com 27 pontos, após perder, né, naquele jogo amistoso que fez com o Santos, essa é a verdade. O Flamengo fica na segunda colocação com 27 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Mas é o que eu já falei aqui para vocês. Não vamos pensar em contar com esse jogo a menos, não. Vamos pensar a cada jogo. Independentemente do Flamengo ter um jogo a menos ou não, o Flamengo precisa dessa vitória. E vamos que vamos buscar essa vitória amanhã no Maracanã. É um jogo que é um clássico, não é fácil, mas o Flamengo dá para conseguir essa vitória assim. Felipe Luiz tem uma dúvida aí, né? Em relação à ausência de Bruno Henrique, se ele vai de Wallace Rian ou de Everton Cebolinha. A informação que temos é que ele deve ir sim de Wallace Rian para esse jogo, tá? O garoto Wallace Rian deve ganhar oportunidade com o Felipe Luiz sendo titular, inclusive sendo ali improvisado como centroavante. Henrique e o Pedro. Pedro, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Basicamente, isso aí já é quase certo de o Pedro não ser titular, né? O que pode acontecer é o Pedro ser relacionado, ficar no banco de reservas, mas para ser titular, acredito que o Felipe Luiz não deve utilizar ele amanhã para esse jogo como titular. Na minha opinião, eu colocaria sim o Pedro como titular. Vamos já ali um exemplo ali na frente ali, né? O trio de ataque, o Pedro titular, o Luiz Araújo pela sua posição de origem ali. Talvez ali o garoto Wallace Rian pela esquerda ou o Gonzalo Plata, né? Que é a posição também de Gonzalo Plata ali. Mas a tendência que o Felipe Luiz vai com esse time aqui, olha só. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela também sendo improvisado mais uma vez pela esquerda, Alan e Jorginho no meio de campo, fazendo ali primeiro e segundo volante, mais à frente Arrascaeta, Gonzalo Plata pela esquerda, Gonzalo Plata pela direita, Luiz Araújo pela esquerda. É outro ponto aqui que eu quero destacar, a situação envolvendo Luiz Araújo. Luiz Araújo pela direita, ele joga muito melhor que aquela posição de origem, ele fica à vontade naquela posição. E pode prestar atenção, quando o Luiz Araújo joga na posição de origem dele, pela ponta direita, ele sempre faz a diferença, sempre está marcando gols. Já quando joga pela esquerda, ele não rende tanto. Mas se ele entra com o Wallace Rian, que esse é a tendência de acontecer,
o Wallace já entrando como centroavante, Gonzalo Plata deve se seguir pela direita e Luiz Araújo pela esquerda, o que não é o forte dele. Então vamos ver como o Felipe Luiz deve fazer. O que você acha? Fica à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa situação. Bom, vamos falar agora sobre as palavras também, né, já em relação a esse jogo, do Bruno Vicari lá no Sport Center. Ele falou: se o Flamengo perder o segundo jogo seguido, é crise. Ele fala ainda que o Abel Ferreira, né, perdeu aí para o Chelsea e empatou o outro jogo e já virou aí o Pedro Alves Pardal. Segundo aí Bruno Vicari. O que você acha, torcedor? Se realmente acontecer de o Flamengo, né, perder para o Fluminense amanhã, que pode acontecer, é futebol, gente. Pode acontecer. Eu acredito na vitória do Mengão. Mas pode acontecer de perder duas seguidas? Sim, pode acontecer. Já aconteceu em vários, né, momentos. Agora que o Flamengo precisa entrar realmente focado para esse jogo. Com os pés no chão, com muita humildade e com o coração na ponta da chuteira. Independentemente de quem vá a campo, improvisado ou não, tem que mostrar raça. Flamengo é isso. É raça, amor e paixão e vamos para cima. O importante são os 3 pontos. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, fala agora sobre mercado da bola. Já começo falando sobre o interesse do Barcelona em joia rubro-negra. Rian Roberto, que vem brilhando no Sub-17 do Flamengo com 20 gols e 14 assistências em 33 jogos. Se você pegar 20 gols e 14 assistências, vai dar 34 feitos positivos, né? Juntos ali, as assistências e os gols. 34 feitos positivos do jogador em 33 jogos. O desempenho chamou a atenção do Barcelona, que monitora o atacante. Versátil e decisivo. É a principal joia da base em 2025. Rian Roberto entra na mira do Barcelona da Espanha, meus amigos. E aí, torcedor? Os caras estão de olho, filhão. Vacilou, leva. Vacilou, ou melhor, né? O Flamengo perde. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O que você acha sobre essa situação? Você venderia esse garoto? Caso realmente chegue uma proposta bacana, que seja boa, tanto para o Flamengo, também para o Rian Roberto. Vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? O Flamengo precisa valorizar mais as garotadas da base. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Felipe Luiz e Zé Boto tá deixando a desejar em relação aos garotos. Estão deixando a desejar. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Pedro, hein? Olha só, hein? O atacante Pedro recusou uma proposta astronômica do Monterrey do México, um dos clubes mais ricos do futebol mexicano, segundo a apuração do portal RTI Esportes. A oferta feita ao Camisa 9 previa um contrato de 5 temporadas com salário anual por ano de 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais na cotação atual, e um bônus de assinatura de 3 milhões de dólares, ou seja, 16,7 milhões de reais. A remuneração mensal ultrapassaria 2 milhões e 300 mil, o que colocaria Pedro no topo da lista de jogadores mais bem pagos do México. De acordo com as informações do portal RTI Sport, o Pedro recusou. Henrique, será que chegou realmente essa proposta? A informação que obtivemos, né, não é contrariando aqui a informação da RTI Sport, é que chegou a sondagem, né? Chegou uma sondagem para o Pedro, mas de acordo com as informações, essa proposta não foi oficializada oficialmente, né, colocado na mesa do Flamengo. Chegaram aí os valores oferecidos ao jogador e não ao Flamengo. Então vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo está aí em aberto, né, situação envolvendo o Pedro aí, mas eu, sendo o Flamengo, não negociaria o Pedro agora. Essa é a minha opinião, tá? Daria oportunidade ao Pedro. O Pedro, cara, é goleador. Na minha opinião, o Pedro ainda é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Eu não negociaria o Pedro. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Wesley. Isso porque o presidente BAP, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, dá aquela segurada
na venda de Wesley para a Roma e cobra também a José Boto a contratação de um jogador para a posição antes de liberar o jogador. Além dessa situação, também cobra por Varela a renovação de Guilherme Varela ao diretor de futebol. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo pausou a negociação com a Roma pela venda de Wesley até encontrar uma reposição para o elenco. A decisão partiu do presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP. BAP também cobrou o diretor de futebol José Boto pela demora na renovação contratual do uruguaio Guilherme Varela. Apesar do bom desempenho nas duas laterais, o jogador segue sem novo vínculo assinado até o momento. E o BAP está em cima do Boto. BAP vai para cima de Boto. A renovação do Varela. Estão liberando o jogador e não está renovando com o contrato, não renovou ainda o contrato com o Varela. Por quê? Então o BAP está aí na cobrança em cima. Henrique, e o Flamengo já tem substituto para o Wesley? No momento, oficialmente, ainda não. No momento, ainda não, né? Existem alguns nomes sendo avaliados, como o nome de Gaston Martirena, é um deles, que é muito bem avaliado. Só que o Flamengo não fez proposta ainda oficial, nem pelo jogador e nem pelo Racing, nem do lado do Racing da Argentina. O jogador está lá no Racing. O Flamengo ainda não fez proposta, mas é um nome que vem sendo avaliado, entre outros nomes, como já falei aqui para vocês no primeiro vídeo da manhã. Então vamos aguardar essa situação, como deve acontecer. Lembrando que a proposta da Roma, como já trouxe para vocês aqui, né, 25 milhões de euros fixo, mais 5 milhões em bônus por metas, o que pode chegar a um total de 194 milhões de reais pela venda de Wesley. E o BAP está de olho nessa movimentação do José Boto. E é para ficar de olho mesmo. O que você achou sobre essa postura do BAP? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Por se falar de olho, o Flamengo está de olho na situação envolvendo o Richard Rios, hein? Olha só, a informação do Thiago Asmar é que uma reunião entre o staff do Richard Rios e Benfica vai acontecer daqui a pouco, ainda hoje. O jogador deve ter seu acerto confirmado com o clube português. O que eu quero aqui falar sobre o Richard Rios, como eu já vim aqui trazendo para vocês, né, a situação do Richard Rios, é que o Flamengo tem aí uma grana para receber. O Flamengo já tem aí algo em torno de 6% do percentual de Richard Rios. Em caso de venda, o Palmeiras quer vender por 30 milhões de euros. O Flamengo levaria uma bagatela aí em torno de 12 milhões de reais entrando nos cofres do Flamengo. Então vamos aguardar aí essa situação envolvendo também o Richard Rios pra gente ficar de olho, beleza? Bom, vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Mengão queridão, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.